Você está interessado em saber qual o valor de uma cirurgia mamária, seja uma mastopexia ou uma mamoplastia redutora? Vem comigo e vamos discutir sobre isso após a vinheta. Olá, muito bem-vindo ao meu canal Cirurgia Plástica Sem Segredos, um canal destinado ao público leigo em geral, onde a gente discute assuntos relacionados à cirurgia plástica, tanto assuntos que estão no dia a dia, até mesmo assuntos polêmicos. E se você não me conhece, meu nome é Francisco Claro Júnior, eu sou membro titular da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica, com mais de 20 anos de formação e estou há mais de 16 anos treinando residentes em cirurgia plástica. Eu tenho também muita experiência em cirurgia mamária, estou envolvido no desenvolvimento de técnicas de cirurgia mamária, além de, claro, treinar residentes em todas as áreas cirúrgicas. A cirurgia de mama é uma cirurgia onde acabei me dedicando muito. Eu fiz mestrado, doutorado, pós-doutorado nessa área e muitas das minhas publicações são realmente relacionadas à cirurgia mamária. Eu estou levando essa minha experiência ao conhecimento de cirurgiões plásticos em todo o mundo, tenho publicações em várias revistas científicas, também tenho apresentado essa técnica em vários congressos internacionais, além dos congressos brasileiros, e vamos discutir aqui o valor de uma cirurgia de mama para você entender o que está embutido nessa cirurgia. Bem, antes de você querer fazer uma comparação, simplesmente qual o valor da cirurgia, a gente tem que levar em consideração alguns fatores. Em primeiro lugar, quem é o cirurgião que vai fazer essa cirurgia? Ele é um cirurgião plástico? Parece bobagem, mas a gente tem que começar, sem dúvida nenhuma, fazendo o levantamento por aí. Pois a gente vê médicos que não são cirurgiões plásticos, mal têm formação, não fizeram nenhum tipo de residência, se metendo a fazer cirurgias de mamas, e por incrível que pareça, a gente tem visto até profissionais que não são nem médicos querendo fazer algum tipo de cirurgia. Então toma cuidado. Então o primeiro passo para você observar o valor da sua cirurgia é procurar saber quem é o profissional que vai fazer a cirurgia. E é claro que um profissional que não tem nenhum tipo de formação, que não teve nenhum gasto, nenhum investimento, ele vai conseguir ganhar você, um paciente que está procurando o menor preço. Então, muito cuidado com isso. E é claro, vendo que o profissional é um cirurgião plástico, procure saber se ele é um cirurgião plástico que ele já tem uma certa experiência, que ele é um cirurgião plástico que se dedica, que ele trabalha com esse assunto, se ele participa de congressos, se ele se atualiza, pois tudo isso tem um valor muito alto. A educação continuada, a especialização, o refinamento de uma técnica demanda um investimento muito alto. Então aquele profissional que simplesmente virou cirurgião plástico, mas nunca mais se especializou, ele acaba fazendo aquela técnica mais básica, ele acaba procurando te oferecer realmente um preço mais acessível, porque ele não investe em formação e em capacitação, apesar de sim já ser um cirurgião plástico. Então aí está um outro fator bastante interessante. Outro fator que influencia no seu valor. A cirurgia, ela vai ser realizada numa clínica ou ela vai ser feita num hospital? Inclusive num hospital que tem todo um padrão, um hospital adequado, que tem toda a estrutura adequada. Lembrando que muitas coisas do valor da sua cirurgia, ela acaba sendo descontada de elementos que são fundamentais para a segurança do seu procedimento. Por exemplo, o uso daquelas meias de compressão pneumática intermitente para evitar trombose, um ambiente hospitalar cirúrgico adequado para evitar contaminação, inclusive a aplicação de medicamentos como antibióticos na veia para evitar também a contaminação da sua cirurgia, a utilização de manta térmica para não levar você a uma hipotermia, que pode levar a problemas clínicos ou até mesmo também pode influenciar na trombose, o uso de equipamentos necessários, materiais cirúrgicos utilizados, a equipe cirúrgica. Tem um anestesista para você ou é tipo um anestesista qualquer do hospital que está de plantão e vai ali, às vezes você não sabe nem quem é e você é simplesmente mais uma entre todo aquele hospital. Então todos esses fatores vão embutir custos e inclusive elementos de segurança que, como não é visível para você, pois você entrou no hospital e saiu do hospital, não sabe o que se passou no momento da sua cirurgia, muitos dos profissionais que acabam oferecendo cirurgias a baixo custos, eles simplesmente excluem todos esses fatores da sua cirurgia. Só que, entretanto, o risco de complicações ele aumenta na sua cirurgia e também a possibilidade de um resultado desfavorável também aumenta nisso, pois muitas vezes a cirurgia ela é feita de forma muito rudimentar. E aqui eu vou entrar no último fator, principalmente relacionado à cirurgia de mama. Eu estou falando aqui de uma cirurgia avançada de mama. O que embute nisso? Na grande maioria das cirurgias mamárias, tipo mastopexia ou mamoplastia redutora, o que a maioria dos cirurgiões fazem é simplesmente fazer aquela cirurgia rudimentar, que é aquele T invertido. Então como que funciona essa cirurgia? Simplesmente é feito esse desenho em T, é feito o corte e retirado um bloco, então de pele e tecido mamário
nesse bloco, joga fora esse tecido e faz simplesmente o fechamento. Então, depois de retirar, remover todo esse tecido, simplesmente faça a sutura, os pontos para fechar essa sutura e acabou a cirurgia. Ela pode ser feita entre 2 até no máximo 3 horas, se feito de forma bastante grosseira. Agora, como é uma cirurgia avançada de mama? Vamos citar o exemplo da minha cirurgia para você entender o que está embutido no valor. Além de tudo que eu falei, estrutura hospitalar, profissional altamente qualificado, uma equipe própria para te atender, a gente ainda vai fazer uma cirurgia avançada. Então, começando pela cicatriz, a gente vai tentar te entregar a menor cicatriz possível. Como isso é feito? Eu não vou fazer uma simples marcação e pronto. Eu vou fazer uma marcação inicial, depois a gente vai adaptando essa sua marcação no seu intraoperatório. Então demanda um tempo que eu vou ter um cuidado para procurar te deixar com a menor cicatriz possível, sem ficar aquela cicatriz às vezes no T invertido, que acaba invadindo essa região central ou até indo ali para sua axila, para a região dos lados do braço. Então a gente começa pela cicatriz, que é uma cicatriz que a gente vai trabalhando nela durante a cirurgia e o que demanda um pouco mais de tempo. Além disso, a gente faz uma técnica de mamoplastia que ela é desenhada conforme as características do seu organismo. Você já deve ter ouvido falar na internet de mamoplastia multiplanos. O que é isso? A gente separa os vários planos da sua mama. Então você tem o primeiro plano, que é a pele, um segundo plano, que é o parênquima mamário, o tecido mamário propriamente dito, que a gente vai fazer então algumas alças ali daquele tecido onde ele vai fazer a estruturação, e você tem um último plano, que é aquele plano que é realmente a glândula mamária lá embaixo. Então a gente, por exemplo, vamos fazer uma mamoplastia short scar. Deixa eu começar desenhando a pele, descolou a pele, libera os retalhos das laterais, que são os tecidos mamários laterais, e depois a gente pode confeccionar com aquele seu último tecido lá embaixo, por exemplo, uma prótese feita do seu próprio tecido. A gente pode simular, que é o chamado de autoaumento. Eu já tenho publicações aqui, eu vou até pôr aqui para vocês, alguns exemplos de publicações que eu tenho dessa técnica desde 2015, já apresentei ela em vários congressos. Então a gente pode utilizar essas estruturas que muitas pessoas simplesmente desprezam para estar fazendo um preenchimento com a sua mama. Além disso, podemos usar ainda a lipoenxertia, complementando ainda mais. Então, você pode utilizar também uma lipoenxertia nessa técnica, ou até mesmo, em alguns casos, se o paciente desejar, também associar uma prótese de silicone, por exemplo. Lembrando de respeitar esses vários planos da sua mama. Então a gente trata o plano profundo primeiro, seja fazendo por uma prótese, seja colocando um enxerto de gordura, às vezes, na região do músculo para aumentar a projeção da sua mama, ou até mesmo confeccionando essa prótese feita com o seu próprio tecido, que vai dar aquela estrutura mais profunda, então, e vai deixar até, inclusive, ele um pouquinho mais denso. Depois disso, a gente vai para o segundo plano, que seria essas glândulas. Então, a gente faz o tipo chamado jaquetão. A gente fecha toda essa estrutura para elevar a sua mama, então, e também dá mais consistência nessa sua mama. E por último plano, a gente vai trabalhar com a sua pele. Pacientes com mamas de tamanho moderado, uma leve queda da mama, a gente consegue deixar uma cicatriz geralmente só na vertical, que seria aquela marca lollipop que a gente fala. E pacientes que têm uma mão um pouco maior ou até uma mamoplastia redutora, a gente trabalha também nessa pele e às vezes acaba sobrando um pouco de pele embaixo. A gente tem que colocar um T, mas é um T que ele é pequeno, ele acaba ficando contido no sulco inframamário sem que seja visível. Não é aquele T que vai invadir a região central ou até mesmo vai lá para trás nas suas costas. Então essa é a técnica que a gente vai utilizar. E por fim, a gente complementa com um pouco de gordura, não todos os casos, depende disso que eu te falei. Todas essas técnicas que eu estou descrevendo aqui, ela é muito individualizada para cada pessoa. Então é isso que você tem que tomar bastante cuidado. Conseguiram compreender como uma técnica avançada de mama, não é simplesmente tirar um bloco de pele e glândula mamária e fechar, e sim trabalhar o tipo de cicatriz, separar cada estrutura da sua mama e montar cada estrutura da sua mama. Então uma cirurgia convencional pode ser feita em 2 horas, essa cirurgia ela pode levar até 5, até no máximo, dependendo dos casos, até 6 horas em alguns casos. Então por isso que a cirurgia avançada de mama, ela é uma cirurgia mais longa e com o benefício de uma cicatriz menor e um resultado bastante duradouro. Então essa é a diferença do procedimento cirúrgico. Por isso que ele tem um custo mais alto, até porque demanda mais tempo de centro cirúrgico, além de toda a equipe e material adequado. Então isso sim vai aumentar o valor da sua cirurgia. Eu não consigo falar de valores aqui, porque cada cirurgião e cada região do Brasil vai ter um valor específico, um preço X, e inclusive para a mesma paciente que vai vir para mim, às vezes. Eu não consigo também falar que o valor é o mesmo, porque, como eu falei, a técnica ela é individualizada para cada paciente. Uma paciente que, às vezes, vai fazer só
uma redução, sem necessidade de lipoenxertia, sem estar utilizando, por exemplo, uma prótese, ela vai ter um valor diferente daquela que vai fazer uma mastopexia com prótese ou que vai fazer uma mastopexia com lipoenxertia. Mesmo para mim, além de falar de pessoas diferentes e locais diferentes, cada paciente vai ter um tratamento individualizado e cada um desses procedimentos que serão feitos ou associados, eles terão valores diferentes. Mas espero ter ajudado como pesquisar o valor de uma cirurgia e não simplesmente perguntar se um profissional, que às vezes nem cirurgião plástico e muitas vezes já vi, nem médico quanto custa a cirurgia. Não dá para fazer esse tipo de comparação. Procure avaliar a qualidade do profissional, como é a técnica utilizada e o local onde vai ser feita a sua cirurgia. Então era isso que eu tinha para falar nesse vídeo a respeito de valores de mastopexia, mamoplastia. Se vocês gostaram desse vídeo, compartilhem com quem está pensando em fazer esse tipo de cirurgia, até para que você ajude as pessoas a tomar as melhores decisões. Se vocês gostam de conteúdos relacionados à cirurgia plástica, me siga aqui no canal Cirurgia Plástica Sem Segredos, ative o sininho para receber notificações sobre novos vídeos. Tenho também um perfil no Instagram, que é o Dr. Francisco Claro JR. Observe se esse perfil ele está verificado, que é esse símbolo aqui, pois no Instagram é comum ter falsificações, então pessoas usando a minha foto, minha imagem e o meu nome para um perfil que não é meu. Tome cuidado com isso. E tenho também uma conta no TikTok, então nessas outras plataformas de rede social eu procuro ter vídeos mais curtos, geralmente respondendo uma ou outra pergunta. Eu espero ter ajudado e é isso que eu queria falar nesse vídeo e nos vemos nos próximos vídeos.